Fala pessoal, tudo bem? Aqui na TVUC a nossa série Encontro com o Dr. Fábio Bozelli e comigo discutindo as coisas de cavalo e as coisas das pessoas. Outro dia eu estava montado num potrinho aqui, Fabião. Não é nem um potrinho, é uma fêmea, uma potranca. E essa potra, ela ia caminhando comigo, ela tá na fase de doma, de aprendizado, bem no comecinho, e ela ia olhando para tudo quanto é lado, menos pro caminho que eu queria que ela olhasse. Ótimo. Mas ela não errava o caminho, é isso que eu ia falar. Ela nunca deixou de sair do caminho que eu estava propondo para ela. Mas Ótimo. acontecia alguma coisa lá, ela olhava lá. Acontecia uma coisa aqui, ela olhava lá. E aí tinha um aluno do meu lado e falou assim, por que você não traz ela para se concentrar no caminho? E aí, na hora, eu respondi para ele uma coisa que é assim, porque na fase que ela está agora, ser curioso, primeiro, faz parte, é da idade, é da fase. E segundo, eu gosto. Mas gosto porque ela não se concentra. Eu falei, você que está pensando que ela não se concentra, porque ao olhar lá, ela bate o olho aqui de novo e olha para lá. E a prova que ela se concentra dentro dessa coisa meio dispersa, é que ela não saiu da estradinha, não saiu do ritmo, da velocidade, estava sempre a passo. Ela não se alterou em nada. A única coisa que ela fez foi virar o pescoço para lá, depois ela olhava aqui, depois ela... E assim, eu tenho gostado de trabalhar cavalos curiosos. Mas a curiosidade faz muito bem. Eu também acho. Eu tenho gostado de trabalhar cavalos curiosos porque são cavalos que usam a curiosidade a seu favor. Eu não gosto, existe uma discussão no mundo do cavalo que é assim, o quanto você quer desensibilizar um cavalo para domar, por exemplo. Ah, eu quero que caia um disco voador aqui do meu lado e meu cavalo não reaja a nada. Eu não gosto de um cavalo assim. Eu gosto de um cavalo que sabe processar as dúvidas, as desconfianças, o medo, qualquer coisa assim. Mas não um cavalo absolutamente insensível a tudo, a ponto de não levantar uma orelha para olhar o que ele está vendo lá. Não gosto do overtraining de sensibilidade. Tanto é que se você pegar meus cavalos, em algum momento ali você vai ver que alguns assustam com alguma coisa e dão umas assustadas um pouco maior do que às vezes até a gente gostaria, mas que no fim isso passa. O tempo passa e isso se dilui. E os potros curiosos, os potros exploradores, começam a usar essa curiosidade a seu favor e a meu favor. Porque não fica aquele potro meio mórbido demais, não fica aquele potro meio borocochô, fica um potro atento, fica um cavalo ligeiro, que a gente fala. No bom sentido. Então, o tema de hoje é curiosidade, exatamente porque eu queria saber o que você acha sobre isso com relação à molecada, por exemplo. Olha, eu vou falar com o ser humano como um todo. A curiosidade, ela é impulsionadora, Luiz. A gente tem que ser curioso, tem que promover a curiosidade. Albert Einstein já falava isso. Que uma das coisas não é que ele não se tratava como inteligente, ele falava, eu sou curioso. E essa curiosidade faz com que você se concentre, faz com que você impulsione a sua vida. Imagina se você não for curioso para conhecimento, curioso para saber como funcionam as coisas do mundo, como é que as coisas estão evoluindo, curioso sobre, até mesmo nos relacionamentos, quer dizer, você... E veja, não é uma curiosidade de fofoca, tá? É uma curiosidade de interesse real nas pessoas. Porque a curiosidade faz com que você mergulhe dentro das pessoas, realmente nos seus sentimentos e nos seus valores. Se você for pensar, aquilo que nos une é muito mais os sentimentos e os valores do que a casca que nos reveste. E isso é o que é mais importante. Então, quando eu escutei você falar daquele potrinho do seu desenvolvimento no cavalo, eu falo, estimule o seu cavalo a ser curioso. Porque, sem dúvida nenhuma, ele não terá medo de aprender. Porque essa é a nossa grande função. Se a gente não for curioso de querer conhecer diversos campos da vida humana, porque tudo está relacionado, nós vamos parar. E a partir do momento que você olhar uma pista única e não olhar mais do lado, como você falou, desse potro, ele deixará muito para trás, deixará muitos aprendizados. Imagina se você faz uma viagem daqui para
para a praia, descendo ali pela serrinha de Apiaí, para quem conhece, aquela serrinha que vai e volta, né? Se você não olhar um pouco de lado e não ver, você não vai aprender a mata nativa que nós temos ali, a beleza das árvores, quantos pássaros você tem diferentes naquela belíssima estrada. E se você ficar só preocupado com as curvas e com o asfalto, a única coisa que virá na descida da serra terá sido apenas o asfalto e suas curvas. Estimule o cavalo a ser curioso. Ele não vai sair do eixo não, ele não vai se assustar. Muito pelo contrário, ele vai passar a vida dele inteiro aprendendo. Isso eu posso te garantir como treinador de cavalo, ou melhor. E eu, como pediatra, vou te falar uma coisa, vou te perguntar uma coisa. A gente pode afirmar, então, que a curiosidade leva... Porque você falou uma coisa que eu achei interessante, que é sobre o medo de aprender. Né? O medo de aprender está relacionado a ter medo de errar? Muito. Muito. Isso faz parte. Imagina quanto mais curiosidade, mais conhecimento daquele mundo que te cerca, mais hormônios, que são hormônios benéficos, você recebe. Sem dúvida nenhuma, andar na natureza, isso faz com que você construa muitas descargas hormonais que são benéficas para o seu desenvolvimento, para os seus imprints cerebrais. Agora, a partir do momento que você viver no medo, não no desejo de viver, você vai ter descargas apenas adrenérgicas. Quer dizer, em qualquer momento da tua vida, teu coração bate mais rápido, você tem tremedeira, suor frio. E isto te impede de aprender alguma coisa. Então, acho que a curiosidade faz com que você, ao longo da vida, enfrente ela de maneira mais tranquila, mais calma. E quando que isso é mais forte na vida de uma pessoa? Em que fase? Olha, eu como pediatra, eu sempre estimulo. Acho que nós temos que estimular os nossos filhos, né? O quanto antes a serem curiosos e querer aprender. Eu acho que a gente tem que levar essa noção de menino para a vida inteira. Né? Eu acho que ser curioso, ninguém peca. É o bandoleiro, meu cavalo aqui. É o bandoleiro, vá. Um eterno curioso. Um eterno curioso. Mas veja, isso é muito interessante. Mas ele já tem 8 anos de idade, quer dizer... Não tem problema. Então, eu também não acho que isso é problema, mas ao mesmo tempo eu tenho cavalos de 8 que não tem o nível de curiosidade dele. Eu posso dizer que ele é só mais curioso, e tudo certo, porque ele faz tudo belezinha. Ele é só um cara mais... Ele não chega a ser disperso, ele chega a ser mais curioso mesmo. É pura curiosidade. Você encosta com o seu cavalo do lado dele, ele fica olhando para o seu cavalo, se sente a inocência da curiosidade dele. Entendeu? Não é uma coisa que ele olha e fala assim, não gosto de você aqui, sai daqui. Nada disso. Pelo contrário, ele só checa. Né? Mas ele tem muita confiança em você, não tem? Em mim e nele, porque pensa num bicho autoconfiante, cara. Então. Pensa num cara que se garante. É ele. Interessante, olha, hein? Se eu tivesse que dar uma sugestão para todo mundo, vamos seguir Albert Einstein. A curiosidade nos leva longe, hein? E se eu tivesse que dar, vamos seguir o bandoleiro. A curiosidade vai longe. 8 anos de idade, curioso e ponta firme, um cavalaço. Podemos encerrar por aqui. Chega, vai. Se você gostou, manda pra todo mundo aí, que a gente tá afim de compartilhar ideias bacanas sobre pessoas e cavalos, tá bom? Tchau. Essa foi a